No vídeo de hoje você vai aprender a criar esse efeito aqui, o efeito de folhas sendo carregadas pelo vento. E para fazer isso daqui você não vai precisar gastar nenhum centavo nem utilizar nenhum addon. Vamos fazer tudo isso daqui com as ferramentas internas do Blender. Eu ensino esse e vários outros efeitos realistas dentro do meu treinamento de Blender, onde você pode encontrar esse módulo aqui, chamado Casa LaBreche. Essa é uma casa real que foi construída, tá? Que eu encontrei ela no caso no ArcDaily, né? Que é um site muito tradicional de arquitetura. E aqui dentro você vê que nós temos aqui vários módulos diferentes, como modelagem, materiais, iluminação, câmera, composição, terreno e aqui em Upgrades nós temos a aula de folhas ao vento, que é exatamente o que eu vou te mostrar hoje. Agora vem comigo que eu quero te mostrar na prática como criar esse efeito dentro do Blender sem nenhum addon. A primeira coisa que você vai precisar é ter a sua folha. E nesse caso daqui, nós temos essa folhinha aqui que eu encontrei no site AmbientCG. Esse site aqui é tudo 100% de graça e com licença CC0, que é a licença Creative Commons. Ou seja, você pode baixar isso daqui, utilizar em projetos comerciais, fazer o que você quiser, alterar, enfim. Baixando ela aqui, você vai selecionar a opção mais leve, que é essa daqui, 1K. Por quê? Porque essas folhas vão ficar muito pequenas na cena, então não adianta você ter essas folhas em 4K. Isso é uma questão de lógica que eu ensino lá nos meus treinamentos e ensino aqui no canal direto, que é, se você vai ver alguma coisa e ela vai estar muito longe da câmera, deixa a resolução baixa, ninguém vai ver que ela está em baixa resolução. Agora, se essa coisa vai estar tipo assim, na frente da câmera, então coloca ela em 8K, porque você vai ver todos os detalhes dela. Então, nesse caso, vamos baixar a versão 1K. Basta baixar ela aqui no seu computador e salvar e rapidinho você vai ter ela, porque, bom, ela é bem levinha. Com essas texturas descompactadas no seu computador, você vai ter acesso a todos esses arquivos. E o legal é que no AmbientCG, você tem acesso a esse arquivo aqui, que é o arquivo USD. Esse arquivo é bem legal porque você consegue importar as coisas facilmente com ele dentro do Blender ou dentro de qualquer outro software. Ele tem se tornado um formato padrão, onde a galera de todos os softwares está utilizando ele para trabalhar entre softwares diferentes. Como assim? Se você trabalhou no Blender, você salva em USD e o seu amigo que trabalhou no 3ds Max ou no Maya vai abrir esse arquivo normalmente, com todas as texturas, com tudo organizadinho do jeito que você deixou. É um arquivo para padronizar as diferentes plataformas. Aqui dentro do Blender você vai selecionar tudo e deletar, como sempre. Vai vir aqui em File, Import, e aqui é que vem a parte legal. Você pode utilizar esse importador aqui, ó, USD. Clicando nele, você vai localizar onde que você deixou o seu arquivo salvo. E aqui você vai encontrar diretamente esse arquivo aqui, USD. No caso ele tem um C, repara, se eu importar esse arquivo aqui sem clicar em mais nada, você vai ver que nada vai acontecer. E se eu apertar Shift A e adicionar um plane na minha cena e tentar localizar essa textura no meu computador, você vai ver que ela não está aqui. Isso porque para importar um arquivo USD com texturas, você tem que marcar uma coisinha antes. Basta vir novamente em File, Import USD, e aqui na importação, antes de importar tudo, basta você descer e clicar aqui em Import All Materials. Clicou em Import USD. Quando você clicar aqui na abinha de materiais, você vai encontrar que o material da folha está aqui no cantinho. Pô, selecionei ele e ele já está em cima do plane que eu acabei de colocar na minha cena. E essa é a hora que você olha pra minha cara e fica bravo, né? Porque você fala, ué, você acabou de falar que o material tá aí, a folha tá aqui, tá tudo aqui, por que tá tudo invisível? A razão para isso é que quando você importa um USD, ele pode vir com as texturas UV setadas. Então, se eu mudar aqui o meu editor para Shader Editor, eu vou encontrar isso daqui, um UV Map em vermelho. Ele tá procurando esse UV Map ST aqui, que ninguém nunca ouviu falar. Se você colocar no UV Map normal, você vai ver que ele vai aparecer imediatamente. Na real, pode só deletar esse node aqui e tipo, tá tudo bem, nem precisa ter ele aqui, sabe? Com isso, temos a nossa folhinha setada aqui agora. Folhinha configurada, agora a gente vai separar as nossas folhinhas para poder distribuir elas. E aqui é besteirinha, a gente vai colocar isso daqui no modo de Material Preview para ficar mais leve, selecionar o nosso plane, entrar no modo de edição com a tecla Tab, Ctrl R, e nós vamos recortando onde as nossas folhinhas vão estar, tá vendo? Aqui é bem simples. Essa de baixo a gente não precisa, então pode só deletar os vértices de baixo. E aqui vem uma dica maneira. Se você apertar a tecla 3 no teclado normal, não no numérico, tá? No teclado em cima das teclas. Você vai clicar e selecionar uma face. Ela tá grudada. Apertando a tecla Y, ela desgruda. É o que solta essa face aqui. Agora nós temos 3 folhinhas separadamente. Como essa daqui tem um pitoco ali sobrando de uma outra folha, eu vou apertar a tecla 2, que é o seletor de linhas, né? 1 para vértices, 1 para vértices, 2 para linhas e 3 para faces. Então, 2, seletor de linhas. E vou apertar a tecla G uma vez e a tecla G 2 vezes para utilizar o comando Add Slide
e vou colocar a minha linha ali, mais pertinho do talinho da minha folha. Mas agora a gente precisa separar cada uma dessas folhas em um objeto diferente, porque se eu apertar Tab, todas as folhas são um objeto só. Então Tab para entrar no modo de edição, seleciona tudo, P para separar e separa por loose parts, ou partes soltas. Separei, agora cada uma das minhas folhinhas é um objeto separado. Entretanto, cada uma delas está aqui, ó, com uma origem jogada no meio do nada. Seleciona tudo, botão direito do mouse, Set Origin, Origin to Geometry. Assim, o centro da minha geometria vai ser o centro da minha folha. Com tudo selecionado, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de renomear, né? Porque, bom, organização importa, principalmente quando você trabalha com arquivos muito grandes. Não que esse arquivo seja grande, mas você me entendeu. Então aqui eu vou mudar o nome dessas folhinhas para folhas, né? Então só dar um F2 aqui, que é atalho normal do Windows para renomear as coisas. Ou então posso só selecionar tudo e dar um Ctrl F2, que isso me dá essa caixinha de mudar os nomes, né? Então eu dou Set Name, New, folha, dou OK, e aí ele já renomeia tudo para mim. Para 3 arquivos é sacanagem, né? Mas tipo, se você tivesse 20 arquivos, bom, ia ser mais fácil, né? Com todos eles selecionados, eu gosto de dar um Alt G, né, para resetar a location deles, deixar tudo um em cima do outro, mas isso é mania minha, você não precisa fazer, tá? É só porque eu gosto de deixar as coisas aqui. E agora eu vou criar aqui uma coleção chamada folhas. Temos as nossas folhas configuradas. Agora vem comigo pra gente configurar o sistema de partículas que vai fazer essas folhas caírem, tá? Ok, hora de fazer o sistema de partículas. Deixa eu desligar essa coleção, não preciso mais dela, vou criar uma nova coleção apertando a tecla C de Collection ou botão direito, New Collection, se você não gosta de decorar atalhos. E aqui eu vou chamar isso daqui de Emitter, só para dizer que é onde tá saindo as minhas folhas, né? O emissor das folhas, no caso. Então, Shift A, Plane, ele já está dentro da minha coleção. Eu vou colocar aqui folhas, underline, emitter, só para eu saber quem é quem no jogo do bicho. Com isso daqui selecionado, eu vou subir isso daqui alguns metros, no caso G é para mover, Z é para travar no eixo Z e digitar 5 para subir 5 metros. E lembre-se, as partículas sempre saem da direção positiva do seu objeto. Deixa eu te mostrar uma coisa. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um lado positivo e um lado negativo? Sim. Objetos 3D são iguais aos seres humanos. Tem um lado bom e um lado ruim. Quer dizer, não é bem lado bom e lado ruim, é negativo e positivo. Mas deixa eu te mostrar aqui como isso funciona. Se você vier nesse botãozinho aqui, que é o Viewport Overlays, você vai encontrar uma opção chamada Face Orientation. Quando você vê isso daqui, você vai ver que temos um lado azul e um lado vermelho. O lado azul é o normal positivo, a direção positiva. O lado vermelho é o normal negativo, que é a direção oposta. O normal é nada mais do que isso, uma direção. Então isso daqui está apontando para cima, isso daqui está apontando para baixo. Para criar as nossas folhinhas, a gente vai utilizar o sistema de partículas do Blender. Então, com o nosso plane selecionado, eu vou clicar aqui em Sistema de Partículas, clico nesse botãozinho de mais e renomeio o meu sistema para Folhas ao Vento. Eu posso pegar esse nome e dar Ctrl C, Ctrl V aqui no sistema também, para ficar tudo igual. Mas você já pode ver que começou a surgir alguma coisa aqui. E se a gente apertar Play, você já vai ver alguma coisa acontecendo, desde que a sua timeline tenha algum espaço, né? No meu caso, a timeline aqui está em 0, eu vou colocar em 250 e voilá, a gente já está vendo as bolinhas surgindo aqui. Repare que ela vai para cima primeiro e depois ela desce. É isso que eu estava falando para você. Tudo surge no lado positivo do normal. Então, o Blender sempre vai colocar as coisas para sair pelo lado azul. Vamos dar um Alt R para resetar a nossa rotação. Ah, é só para falar, é Alt R, tipo R rotaciona, Alt R reseta a rotação. G move, Alt G reseta o movimento. S escalona, Alt S reseta o escalonamento. Então, basicamente, decorou um atalho, você decora o outro, de boa. Então a gente vai apertar R para rotacionar, X para rotacionar no eixo X e digitar 180 graus para inverter. Assim, o negócio vai ir para baixo direto, sem fazer para cima primeiro e depois para baixo. O que, bom, é bem melhor do que a gente ter um pulo do nada. Vamos aumentar esse plane aqui um pouquinho para ter mais partículas saindo, e aí você já vê que ele começa a chover, né, aqui. Eu sempre aumento e diminuo pelo modo de edição, né, é exatamente para a gente não ter que ficar dando Ctrl A e Apply Scale o tempo todo, eu acho isso chato. E aqui a gente já vê que já está descendo alguma coisa, né, descendo essas bolinhas aqui. Mas nós não queremos que desçam essas bolinhas, nós queremos que desçam a nossa folha. Então a gente vai vir aqui em Render, mudar o Render As de Rayload para Collection. E aqui em Collection, eu vou selecionar a minha Collection Folhas. Voilá, já vejo as minhas folhinhas caindo. Vamos voltar aqui na nossa coleção de folhinhas e repara, se você olhar bem, tipo, a nossa folha ela tá praticamente com o tamanho da CPU de um computador, né? O que não faz o menor sentido. Se a gente vier aqui em Item,
O negócio aqui tem 50 por 1 metro. Nossa, é maior que a CPU de um computador, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai reduzir o tamanho disso daqui. Vamos selecionar só o nosso objeto aqui, sem o nosso... Então a gente vai dar pause aqui em tudo. Vamos voltar aqui pro primeiro frame. Vamos voltar aqui pro primeiro frame. Seleciona as nossas folhas e vamos reduzir isso aqui que tá muito grande. Vamos reduzir isso aqui para 0,2 pelo menos. E aí a gente já vê agora que o tamanho é tipo... Ainda tá grande, ainda 13 centímetros na folha, pelo amor de Deus. Vou colocar ela aqui para ter uns 5 centímetros aqui. Só aqui no olhômetro mesmo, nada demais. Seleciona tudo, né? Ctrl A, Apply Scale. Dessa maneira, o tamanho da nossa folha é genuinamente esse tamanho aqui. Não é nenhuma operação de scale escrita aqui. Show de bola! Quando a gente voltar para o nosso plane, o que você vai ver? Você vai ver que dando espaço, a nossa folhinha virou minúscula, tá vendo? Tá só um pontinho laranja, não sei nem se dá para ver na sua tela. Mas isso é por quê? Porque aqui no nosso Collection Render, você vê que ela reduz a escala do nosso objeto para 0,05. Então vamos colocar em 1 para ela renderizar exatamente do mesmo tamanho do nosso objeto. E aí a gente pode aumentar aqui um pouco o Random Scale, que é exatamente para as folhas terem tamanhos diferentes, né? E dessa maneira, você já vê as nossas folhinhas caindo. Voilá, elas já estão chovendo aqui, né? Tá parecendo um chuveiro na real, né? Mas aqui já tá acontecendo alguma coisa que faz sentido. Vamos vir aqui em Viewport Display e desligar esse Face Orientation, tá? E se a gente coloca aqui no modo de Material Preview, né, e der um pause aqui, você já vê, né, nossas folhas caindo aqui. Então assim, o negócio já tá funcionando, o sistema de partículas setados. Mas agora eu quero mostrar para você como que isso aqui vai realmente parecer folhinhas caindo suavemente, tá? Então vem cá que eu quero te mostrar. Dentro do treinamento eu ensino esse efeito e vários outros efeitos a fundo. Então se você quer aprender a criar cenas realistas dentro do Blender ou animações cinematográficas como essas que eu tô mostrando aqui para você, então já clica no link que tá aqui na descrição e se cadastra pro nosso treinamento, beleza? Só para você que tá assistindo essa aula hoje, eu tô colocando um cupom de desconto aqui embaixo que você pode utilizar e entrar no treinamento com um desconto bem legal aí pra ti, beleza? Existem múltiplas maneiras de você fazer isso daqui cair mais suavemente, mas como eu prefiro sempre o jeito mais rápido, porque, bom, tempo é dinheiro, eu gosto sempre de vir aqui logo em Field Weights e direto na gravidade. Direto na gravidade eu vou e reduzo ela. Coloca ela aqui em ponto 1, algo assim. E com isso você já vê que ela começa a cair um pouco mais devagar. Coloca aqui em 0,05, fica ainda mais lenta. 0,01, pronto, vai ficar ainda mais lentinha. Ela já começa a cair de um jeito bem mais tranquilo. Só que agora você tá vendo que ela tá sumindo no infinito? Isso é porque ela tem uma coisa chamada lifetime. O lifetime é exatamente isso, tempo de vida. A partícula ela só vai ficar na nossa tela por um certo tempo para poder exatamente para poupar nossos recursos computacionais. Porque cada vez que ele gera uma partícula dessa, ele está criando cópias daquele objeto, o que eventualmente vai ficar pesado. Para alterar isso daqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui em Emission, e aqui nas configurações da emissão, você pode alterar o número de partículas que vão sair da sua cena. No caso, estão saindo 1000 partículas, e elas estão com um lifetime de 50 frames. Quer dizer que depois de 50 frames, ela desaparece. Vamos mudar esse lifetime aqui para 1000 frames, então ela não vai desaparecer pelo período da nossa timeline. Eu recomendo que você faça isso exatamente para você ter as suas partículas na sua tela, tá? Tá vendo que ela tá indo embora lá? Só que aqui tem um macete que eu quero te mostrar. Esse aqui é o macete master. Lá no teu frame 0, você vê que não tem nada. Então coloca o frame start para um número negativo, para quando começar a tua animação, as folhas já estarem na tela. Então eu vou colocar o frame start para menos 250. Com isso, quando a minha animação começar, voilá, as folhas já estavam aqui na tela. Já temos aqui a nossa animação das folhinhas caindo, funcionando. Então o Blender calcula onde essas folhas deveriam estar, do frame 250 ao frame 0, e ele processa o resto da animação com suas configurações a partir dali. Então faz isso que as folhas já começam na tua tela. Aí você não tem que renderizar a tela sem as folhas, né? Pra depois pegar o shot que você quer. Beleza, vou apertar Shift A e colocar um chão aqui, né? Só pra as folhas terem um lugar pra cair. E aqui é bobinho, cara, é tranquilo mesmo. Se você quiser ter um chão para as folhas interagirem, é só você vir aqui em Physics, que é esse botão aqui que tem tipo uma órbita, clicar aqui em Collision e aqui no sistema de partículas, você vai ver que as folhas já vão começar a pingar no chão, né? Só que elas parecem bola de ping-pong. Então aqui é bem tranquilo, é só você aumentar aqui o stickness, que aí ela vai, pum, colar, tá vendo? Ela cai no chão. Eu coloquei aqui no máximo só para você entender, né, que ela vai cair aqui. Mas você pode pegar esse stickness aqui e colocar no valor que você preferir, né? E também mexer aqui no damping, exatamente para você reduzir ou aumentar essa quantidade de pingação que ela vai fazer, né? Então aqui você pode configurar do jeito que você preferir. No nosso caso eu vou deixar dessa maneira porque eu não vejo muito sentido nessas folhas, sabe, pingando no chão como se fosse bolinha de ping-pong. Então eu vou deixar desse jeito aqui. Só que agora nós temos outro pepino para resolver, que também é bem tranquilo de resolver. Essas folhas, elas estão
todas para a mesma direção. A rotação delas é sempre a mesma. Vamos mexer na rotação disso daqui. Mexer na rotação é bem tranquilo, basta você vir aqui na parte do sistema de partículas e selecionar a opção Rotation. Liga, clica nela aqui e vamos dar play. Então tudo que você vai precisar fazer vai ser o seguinte, você vai vir aqui no seu Randomize, vai randomizar um pouquinho, aí você pode brincar aqui com a Phys, pode dar um Randomize Phys também, que imediatamente você vai ver que ela já não tem a mesma rotação para todo lado, né? Elas já estão cada uma para um lado. Só que elas estão caindo paradas ainda, o que continua não fazendo o menor sentido. Uma folha, ela vai, sabe, tipo, brigando com o vento. Então o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Primeiro eu vou vir aqui no nosso emitter e vou colocar o end aqui em 250, só para o end frame ser o mesmo da nossa timeline. Segundo, continuando na rotação, eu vou vir aqui na Angular Velocity e vou aumentar essa Angular Velocity aqui para algum valor. Você vai ver que ela vai começar a girar por si mesma, tá? Desde que você clique em Dynamic, no caso. Clicou em Dynamic, desde que tenha alguma Angular Velocity, ela vai começar a rodar. E aí, bom, o segredo é você olhar alguma referência de um vídeo de folhas ao vento e tentar copiar aquilo dali, tá? Para você ver mais ou menos a velocidade dela. Eu tô fazendo aqui no olhômetro, mas lembre-se, isso é uma lição que eu dou para todos os meus alunos e falo muito aqui no canal. Use referências. Dá um pulo no Google, vê lá como que são as folhas, né, rodando no vento e veja vídeos de folhas sendo soprada ao vento pela brisa e tenta copiar aquilo dali na tua cena. Nunca faça nada só de memória, porque assim, não existe memória realismo, sua memória falha. O que existe é fotorrealismo ou videorealismo, né? Já que você vai estar olhando vídeos. Enfim, seja para trabalhos realistas ou para trabalhos mais no sentido não realistas, né, mais NPR, mesmo assim procure referências. Isso vai ajudar muito o teu trabalho. Beleza, as folhas já estão caindo, tem uma leve rotação e agora vem a fase legal. Como que a gente faz para o vento soprar isso daqui? Deixa eu te mostrar agora que essa é a parte mais legal desse processo. Se você apertar Shift A para adicionar coisas no Blender, você descobre isso daqui, Force Fields. E aqui você tem o bom e velho vento. E aqui é bem direto ao assunto. Basta você botar o teu vento, rotacionar ele na direção que você quer e voa lá. Ele está soprando as suas partículas. Sério, é simples assim. Bota um Force Field de vento. Só colocar um Force Field de vento. Só que você tá vendo que ele tá soprando aqui com um pouco de vontade demais, né? Então você seleciona o teu Force Field, vem aqui nas opções de física dele, né? Nas opções de física do Force Field e reduz a força. Eu vou colocar aqui em ponto 3, tanto na força quanto no flow. E se a gente reiniciarmos a nossa simulação, você já vê que ele tá soprando aqui um pouquinho menos de intensidade, né? Tá bem melhor agora. Só que o nosso vento ainda está muito uniforme, né? Então a primeira coisa que é legal você colocar para esse vento não ficar tão uniforme assim é você adicionar um pouquinho de noise nele. Esse noise que você pode adicionar nele, você pode mudar ele bem aqui. Noise Amount. Então se a gente aumentar aqui esse Noise Amount, ele vai ter um vento um pouco mais bagunçado. Ó, se eu aumentar aqui, ó, tá vendo? Que ele vai para múltiplas direções diferentes. Isso vai fazer com que cada folha tenha uma reação diferente ao vento, dependendo de sua posição, né? O que torna bem legal. Mas 10 é demais. Vamos colocar isso aqui em 3, realmente só para dar ali um efeitinho mais legal. E essa seed aqui, ela randomiza, né? Ela vai deixar um pouco mais randomizado esse efeito. Só que mesmo assim, se você observar bem com esse noise, ainda não tá legal. Eu coloco aqui em 1. Ainda tá um pouco uniforme demais e tal, então vou até colocar essa força aqui em ponto 2, para não deixar a folha indo muito longe. E a gente pode melhorar isso daqui ainda mais. Então basta a gente combinar outro Force Field com o nosso vento. Então se eu der Shift A, vir aqui em Force Fields e clicar aqui em Turbulence, pronto, a gente agora vai ter um objeto que vai bagunçar isso daqui ainda mais, dando turbulência ao nosso vento. Olha lá como as folhas estão indo para lugares diferentes. Se eu aumentar a força disso daqui, você vê a bagunça. Ele joga para tudo que é lado, fica realmente turbulento. Mas se você colocar isso aqui num valor razoável, como 2, por exemplo, você vai ver que o que ele vai causar é simplesmente uma dispersão mais natural dessas folhas, né? Então a gente pode escolher um valor que seja mais encaixado para a nossa cena, que esteja de acordo com a nossa referência, que no caso eu não tenho, mas enfim, sabe, né? Procure referências. E com isso você vai ter esse efeito aqui, o efeito das folhas caindo, tá? Dessa maneira, né, já temos as folhas rodando, caindo, relativamente randomizadas. E agora a gente pode colocar uma câmera aqui na nossa cena, obviamente, e começar a pensar em renderizar isso daqui, né? E essa é a parte que eu quero que você preste bastante atenção, porque assim, o efeito tá pronto, mas na hora de renderizar você pode fazer algumas coisas que vão deixar a tua cena meio plástica, meio esquisita. Deixa eu te mostrar agora como renderizar isso daqui para deixar a tua cena bem profissional, realmente um negócio assim que vale a pena pôr em portfólio. Para renderizar essa cena, eu vou ser bem simplista, tá? Eu vou clicar aqui no modo de renderização, vou deixar ativado aqui o meu Sim World,
E aqui no nosso World Map, eu meramente vou mudar aqui a minha color para uma Sky Texture. Simples assim, não vou fazer nada de muito maluco aqui não, tá? Vou colocar essa Sun Elevation aqui para 5, só para nossa cena ficar aqui um pouquinho mais amarelinha, e vou colocar esse Strength aqui para ponto 5, só para não ficar tão estourado, tá? Na verdade, até ponto 3 acho que vai ficar melhor para você enxergar o que eu quero te mostrar. Vou dar um Ctrl B, selecionar só a região da nossa câmera, tá? Então já temos uma câmera aqui na nossa cena, ela tá filmando as nossas folhas caindo. Aqui a gente não vai filmar a animação completa ainda, eu quero te mostrar uma coisa que você precisa saber para renderizar isso daqui. É um botão só, mas é um botão mágico que vai mudar como que esse efeito vai aparecer na tua câmera, tá? Esse botão é aqui, ó, bem em Render. Aqui nas opções de render, você vai clicar em Motion Blur. Por quê? Porque essas folhas estão se mexendo. Motion. Não tem muito o que falar, tá ligado? Então assim, eu vou colocar no talo aqui e vou renderizar um frame aqui com F12, só para você entender. Se essas folhas estão se mexendo, coisas se mexendo na frente da câmera ficam levemente borradas. Com isso você tem esse efeito aqui, o efeito de Motion Blur. Fica movimento borrado. Se eu desligar o Motion Blur e renderizar de novo, você vai ver que a folha vai ficar 100% nítida, o que não faz sentido. Por quê? Porque ela tá se mexendo e tá 100% nítida. Qual é o shutter speed dessa lente para poder deixar isso daqui assim? Ah, e se você tá confuso com o que eu tô falando de shutter speed, não sei o quê, bom, aqui no meu treinamento de Blender eu tenho esse módulo aqui chamado Fotografia Composição, que é onde eu ensino tudo o que você precisa saber para você entender como câmeras funcionam, exatamente porque sabendo como câmeras funcionam é que você alcança o fotorrealismo, porque sabe, câmeras tiram fotos, logo... Entendeu? Para deixar isso daqui legal, eu vou colocar aqui o nosso Motion Blur em um valor mais tranquilo, né? Eu vou colocar ele aqui em 0.5. E quando a gente apertar F12 para renderizar, você vai ver que a gente vai ter um leve desfoque de movimento nas folhas que estão passando, tá vendo? E você pode regular isso aqui de acordo com sua referência, tá? Não regule de acordo com o seu gosto, de acordo com a referência, tá bom? Então, colocando aqui um pouquinho menos de shutter speed, quando a gente der F12 de novo para renderizar, você vai ver que ela vai ficar um pouquinho mais nítida, mas não o bastante para não estar realista. Por exemplo, olha essa daqui, está um pouquinho embaçada, exatamente porque ela está em movimento. Então, quando você clicar aqui em Render Animation, a sensação de movimento vai ser muito mais realista, porque as suas folhas têm um pouquinho de Motion Blur. O resultado final de adicionar isso na sua cena é simplesmente fantástico. Ele traz muito, mas muito valor para sua cena mesmo. Fica muito bonito, porque adiciona uma coisa ali que, sabe, traz um vento, sabe, que traz uma atmosfera, que faz você sentir que aquele lugar é real. E aqui no meu portfólio, você vê que o resultado final é esse daqui. As folhinhas passando pelo vento, deixando tudo muito mais agradável e fazendo com que a tua cena realmente pareça algo de cair o queixo. Então assim, se você quer aprender a fazer essa cena em específico, essa cena aqui mesmo, dá uma passada no link que tá aqui na descrição e vem conhecer o treinamento, tá? Ah, e mais importante, comenta aqui o que você achou desse tutorial. Achou ele útil? Vai utilizar para as tuas cenas para alguma coisa além de folhas ao vento? Comenta aqui embaixo que eu quero saber até onde vai tua criatividade, tá? E já sabe, né? Se gostou, se inscreve.